Irmãos, boa tarde a todos, né? Deus abençoe. Agradecemos a Deus aí pela participação, né, dos irmãos aqui nessa reunião de ajustamento do grupo familiar. Eu queria convidar todos para abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Vamos ler juntos. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vou dar o irmão William aqui para louvar o Senhor. E nós vamos orar ao Senhor agora, irmão. Convido você aí a fechar os olhos. E vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Amado Pai Celestial, nós chegamos na Tua presença, Senhor. E Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de sermos Teus servos. Outrora, todos nós servíamos a carne como escravos, Senhor, e nem tínhamos noção e realidade dessa escravidão e deste jugo que estava sobre as nossas vidas. Mas Tu nos chamou das trevas para a luz, Senhor, e isso é motivo de alegria neste dia, porque estamos no reino do Teu Filho, Senhor, no reino do amor, e entregamos nesse momento o nosso coração na Tua presença, Deus, para que Tu faça grandes obras, Senhor. Sobre todas as coisas, seja o Teu amor o vínculo da perfeição, e a paz do Senhor o árbitro nos nossos corações. Derrama a graça tamanha nessa tarde aqui sobre esse ambiente, Senhor, que todos nós possamos sentir o amor de Deus, o afago do Espírito Santo aqui, Senhor, na correção, na disciplina, que só vem de um Pai amoroso e zeloso, que realmente se importa com os seus filhos, Deus. Tu não nos constituiu juízes sobre os nossos irmãos, e não estamos aqui para sê-lo, Senhor, mas para nos exortar mutuamente, a fim de que todos nós possamos perseverar no caminho da justiça até a Tua vinda, Senhor, porque é na nossa perseverança que ganharemos as nossas almas, Deus. Queremos, Senhor, de alguma forma que Tu veja nesta tarde, que a nossa estada aqui, Senhor, representa de algum modo, Senhor, o nosso interesse pelo Teu reino, ó Pai. E que observando esse interesse de dentro de nós, Tu possa romper com as coisas que estão impedindo-nos de Te servir por amor, com amor e em amor, Senhor. Para que Tu não tenha uma parte do nosso coração e do nosso serviço, mas que a nossa vida seja para glorificar o Senhor, como está escrito: agora, pois, glorifiqueis a Deus no vosso corpo. Nós somos o santuário, Senhor, o templo, a habitação do Teu Espírito, e estamos aqui para que Tu faça grande obra nas nossas vidas, Pai, iluminando as nossas mentes, inclinando, Senhor, o nosso coração. Está escrito que o Teu ouvido não é surdo, a Tua mão está estendida, não há nada que impeça o Senhor de realizar aqui a Tua vontade nesta tarde, porque oramos agora em concordância e liberamos esse espaço, Senhor. Liberamos o nosso coração e a nossa mente para que Tu venha, Senhor. Te invocamos, ó Espírito do Altíssimo, Tu que habitas no interior do templo daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Te levanta, Senhor, do nosso espírito e vem fluir aqui, ó Deus, ajustar todas as coisas dentro e fora, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Repreende agora do nosso coração, ó Pai, todo sentimento de justiça própria, ó Deus, todo orgulho, soberba, Senhor,
porque nós todos aqui somos um em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, abate todas estas coisas e coloca aqui os teus anjos, Senhor, os teus sentinelas, Pai. Vem passear aqui no nosso meio, retirando todas as limitações, as mágoas, os ressentimentos, ó Deus, para que tudo flua aqui, Senhor, e fique leve, ó Deus. Não haja empecilhos para o fluir do Teu Espírito nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Tu nos colocou, Senhor, aqui para que puséssemos em ordem todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai. Faz nesse lugar a Tua obra, Deus. Faz nesse lugar a Tua obra, Senhor. A obra é Tua, ó Deus. Nós somos instrumentos nas Tuas mãos. A nossa vida é Tua. Tudo que existe e aquilo que vemos e o que não vemos é tudo Teu, Senhor. Agora toma por possessão todas estas coisas, porque entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que Tu dirija completamente todas as coisas nesse lugar. E ao final de tudo, Senhor, a nossa vontade e o nosso coração estejam mais abertos, com mais espaço para o Teu governo e expressão do Teu Espírito através das nossas almas. Em nome de Jesus, Te entregamos esta reunião agora, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Santo, santo, santo é Teu nome, ó Deus de Israel. Senhor Jesus, Yeshua, Senhor. Mais uma vez, Senhor, estou aqui pedindo perdão. Eu abro meu coração, quero Te agradecer o que faz por mim. Mesmo sem merecer, recebo vida vinda de Ti. Tens me instruído e me ensinado o caminho que devo seguir. Tens me aconselhado para não ser como a mulas e com o cabresto. São dominados. Solta a tua voz, irmão. Tem me instruído, tens me e me ensinado o caminho. Tens me aconselhado, Jesus. Tens me para não ser são dominados. Ao Senhor confessei os meus pecados não mais, e as minhas transgressões
e as iniquidades dos meus pecados Ele perdoou. Mais uma vez tens me instruído, e me ensinado o caminho. Tens me aconselhado para não ser como cavalo ou como a mula sem entendimento e como cabresto. São do Senhor Jesus, Ele lava-se, Ele canta, lava-se. Santo é teu nome, ó Deus de Israel. Ei, Jesus, desce a tua glória, Senhor. Vem, Senhor, clame ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Jesus, Senhor Jesus, adore, 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 confesse, ei, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, adore, adore o Senhor. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei, o Rei. Torne esse lugar comum, não torne o santo dos santos. Enche, 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 enche esse lugar. Oh, Senhor Jesus, santo, santo, santo teu nome. Senhor Jesus, Jesus, mais para seguir ao Senhor, não tenho que ter do
do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção. Solta a tua voz, irmão. Mas ao Senhor não tenho do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção. Duro é recalcitrar. Adore ao Senhor, clame ao Senhor, aguilhões. Duro é recalcitrares contra os meus aguilhões. Assim diz o Senhor, aniquilarei todas as tuas vontades, todos os teus planos, porque somente prevalecerá. Solta a tua voz, irmão. Faz romper o terceiro céu. Mas ao Senhor não tenho do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção. Mais uma vez, mas ao Senhor não tenho do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção. Porque o Senhor quer me levar a esse zero e depender somente do seu Espírito. Somente de Ti, Senhor, nos leva, Senhor, a depender somente de Ti. Nos leva, Senhor, nos leva, Senhor, nos leva, Senhor. Senhor, nos leva a depender de Ti, ó Pai. Aleluia. Seguir a unção. Solta a tua voz, irmão. Mais e mais e mais. Ao Senhor. As coisas materiais,
zero e depender somente do seu Espírito. Bem, irmãos, vamos ler mais uma palavra. 1 Coríntios. E na sequência nós vamos ter uma palavra apostólica aqui na nossa reunião de ajustamento dos grupos familiares. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 2 até o 5. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 2 até o 5. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Bem, podemos sentar, irmãos. Uma boa tarde a todos os nossos irmãos, filhos de Deus, homens escolhidos, irmãs escolhidas para levar à frente o Evangelho do Reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos esses anos que estamos nesse movimento que Deus estabeleceu e nos chamou para cá, estamos há 31 anos nesse movimento. E nesses momentos iniciais dessa reunião tão importante, que não é só para Cachoeiro do Sul, quero dizer para os irmãos, mas para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo no planeta, receberão esse conteúdo, este tema, que aborda um tema específico, que é o ajustamento dos grupos familiares. Nosso objetivo, pela direção do Espírito, que esse movimento veio do Senhor, nós começamos com um grupo no WhatsApp chamando Recuperando os Grupos Familiares. E hoje nós estamos alargando o rio e aprofundando esse rio, né, para levar aos irmãos uma recuperação da eficácia produtiva para Cristo dos grupos familiares. Nós precisamos receber o convencimento do Espírito Santo de que nós devemos investir na direção e na comunhão do Espírito Santo, no ajustamento das nossas tarefas, na linha de apacentamento do reino de Deus, que é o grupo familiar, que é a igreja na casa. Esse é o verdadeiro nome. Foi Cristo, foi Jesus que instituiu essa modalidade, esse formato de apacentamento. Isso não é coisa nossa aqui da igreja. Aos amados irmãos que têm batalhado esses anos todos aqui, e às vezes a gente sai um pouco da linha, volta para a linha, sai da linha, desanima, se motiva, remotiva. Nós passamos por muitas experiências aqui. Cheguei a desanimar muitas vezes nessa caminhada, assim como os irmãos também desanimam, mas o Senhor tem reavivado no meu coração uma necessidade urgente de nós estarmos sensíveis para o Espírito Santo, porque é a obra do Espírito. Ele está dentro de nós para fazer a obra. Vai nos usar apenas para fazer a obra. Para que a gente ajuste e torne o grupo familiar, a igreja na casa,
uma unidade de serviços a Deus, que venha produzir homens tementes, homens santos e justos, homens que amam Cristo, nosso Senhor. E também quero colocar aqui as dificuldades circunstanciais, momentâneas que estamos passando. Não me animo com melhoras externas, mas Deus sempre nos dará uma graça até o último dia para fazer essa obra com eficácia. Isso eu tenho certeza. E quero dizer aos irmãos que temos uma série de novidades que desde o ano passado já estamos aí laborando para o Senhor, que é o grupo presencial que sempre existiu, e agora o grupo presencial que também vira simultaneamente virtual. E é um momento da gente ajustar o serviço, porque não está adequado, não está compreendido plenamente. E precisamos urgentemente prestar muita atenção hoje, porque não há mais tempo da gente fazer esse tipo de reunião e de estruturar trabalhos semelhantes a esse. Você agora vai ficar com esse conteúdo para ver, rever. A cada mês você precisa olhar esse conteúdo, precisa ajustar esse conteúdo com o Senhor, porque não há mais tempo para Cristo estar fazendo experiências. Agora nós temos que fazer a coisa certa. E eu e você que estamos aqui, somos parceiros de Cristo aqui, servos, parceiros de Cristo, como ferramentas para essa obra ficar concluída agora, nesses poucos dias que faltam. Nem vou falar anos, mas vou falar assim, dias que estão faltando, semanas, meses que estão faltando. Para a igreja ser arrebatada. Você precisa abrir o teu coração para ouvir o Espírito Santo, para que você não fique surpreendido com os acontecimentos espirituais que estão para ocorrer no decorrer dos próximos meses, anos e dias aí. Com certeza nós temos aí tranquilamente, no meu modo de entendimento humano, quero dizer para os irmãos, não é uma palavra do Senhor que eu tenho, mas tudo o que se refere de Deus em final de 2027 termina tudo. Aí passa a tribulação, a grande tribulação em 2027. Isso, homem, eu acho que não passa dessa data. O mundo já se adequou a todo o sistema do anticristo. A perseguição já está patente e visível. Ela é subjetiva no primeiro momento, daqui a pouco é externa. Então, irmãos, nosso objetivo aqui é fazer a recuperação da eficácia produtiva para Deus dos grupos familiares. E rogo a todos que estão aí, que prestem bem atenção e recebam isso como do Senhor, para que a gente faça as coisas na comunhão com a palavra, com o Espírito, e Deus realize verdadeiramente uma obra de edificação maravilhosa em todos que ainda vão chegar na igreja, como aqueles que estão aqui dentro. Eu quero ler uma palavra aqui para os irmãos, que são os princípios fundamentais, únicos, claros, que existem na Escritura, que no meu entendimento não deixa uma dúvida de que esses princípios são os 4, 5 princípios da edificação espiritual do corpo de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na terra, que é Atos 2,42. São 4 princípios. O primeiro deles, queria que os irmãos acompanhassem, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro princípio, o mais importante da edificação, o estabelecimento, edificação da igreja, o estabelecimento do reino. Esse é o princípio capital, principal, é esse aí. O que Jesus fez conosco, irmãos? Recordando rapidamente, nos deu toda essa mesa, está estruturada, está acessível,
está clara, está eficaz. Então, hoje, todos nós somos aqueles que levam as pessoas até a comida. Esse é o nosso serviço. E fazer as coisas dentro da regra e da estrutura que o Senhor trouxe para as reuniões. O formato e o demais coisas. Então, perseverar na doutrina é eu me consagrar todos os dias como líder, como membro do grupo familiar da Igreja na Casa e levar os novinhos para a mesa. Esse é o meu trabalho. Porque ganho tempo, eu consigo cuidar de mais gente, eu consigo agilizar mais, maximizar mais, a produtividade aparece. Amém? Hoje você não tem que se preocupar com sentar com a pessoa para verbosidade, liberar o verbo com ela durante muitos meses, e 6 anos e mais um ano, como era antigamente. Hoje não. Você leva a pessoa para a comida e ela vai crescer, porque a comida que dá o crescimento é Deus que dá o crescimento. Está escrito em 1 Coríntios 3. É Deus que dá o crescimento. Você vai regar e semear. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer diariamente. Diariamente. Isso não pode faltar no cristão na altura do tempo que estamos. Segundo princípio, comunhão. O que é a comunhão? É o regar, é o orar pelas mesmas causas, né? É aquela intimidade, primeiro que começa entre tua alma e o espírito, depois se propaga para os teus irmãos, né? Então, se há diferenças de maturidade espiritual, tem muito serviço, então. Cada vez que tem diferença de maturidade espiritual, tem muita responsabilidade e muito serviço meu. É só compreender isso. Nunca fazer as coisas fora da orientação da palavra e da unção interior do Espírito. Não adianta querer fazer coisas criativas, por favor. É simples o trabalho de Deus. É a palavra e a unção interior do Espírito Santo. É a mesa e a palavra direcionada da unção do Espírito Santo. É simples. Comunhão. O que Jesus é, eu também sou, e o que eu sou é de Jesus, e o que de Jesus também é meu, e ele se libera a hora que quer. Isso é comunhão íntima, subjetiva. Quando Jesus está no governo da minha alma, eu sei amar todos que estão aqui na minha frente, todos são importantes. Não tem diferença. Partir do pão é o regar. Vou partir o pão. Não só nas necessidades espirituais, como também se eu tenho 10 calças, eu vejo o irmão que tem só uma, por que eu não vou dar umas 2 para ele? Tenho 20 pares de sapato, porque se o irmão está sempre com um e está precisando, não tem condições, eu vou dar um para ele. É material espiritual, esse partir do pão, né? E nas orações, que está incluído louvor, adoração e todas as coisas. Nas orações. Nós precisamos todos os dias estar levantando adoração a Deus. Chegou a época de Deus ser adorado. Agora chegou a época, a igreja tem que adorar o Senhor. Esse é o momento em que a igreja não pode deixar de cantar hinos, nem que você não toca nada, nem eu, nem os outros ali, mas canta hino para o Senhor, para exercitar o Espírito, fluir o Espírito. Amém, irmãos? Foi rápida aqui essa pincelada, eu entrego agora para o irmão Heriberto, que vai trazer a parte de conteúdo, muito importante, peço muita atenção dos irmãos, para não depois fazer diferente dessas coisas. Você tem que ter isso aí como uma cartilha de cabeceira para a obra operacional do Espírito Santo na igreja, tá? Que Deus abençoe a todos. Estou bem longe daí, mas vocês estão no meu coração, no meu espírito, sempre orando e sempre me preocupando com o crescimento de todos vocês. Esses anos todos foram assim. Deus abençoe a todos. Nós vamos colocar na tela ali, então, o grupo familiar virtual. A gente vai tratar de questões bem técnicas, assim. E uma ressalva importante, irmãos. Tudo que os irmãos ouvirem e verem agora, a qualquer momento, Deus tem liberdade de mudar tudo aonde você estiver. Amém? Carregue sempre isso contigo, tá? Tudo que está aqui é uma visão, uma direção do ministério. Isso não está escrito na Bíblia. Mas Deus sempre é maior do que isso, amém? E o Espírito sempre é maior do que isso. Então nós precisamos estar com o Senhor, para que quando mudar, seja o Senhor mudando mesmo, né? Senão a gente com paz segue a direção que está estabelecida.
Vou colocar ali na tela, então, o comecinho da nossa apresentação. Pode passar ali para a primeira página. Então, nós temos o grupo familiar virtual. Esse é o tema que a gente vai tratar hoje, né? O porquê Deus trouxe no ano passado na mesa do Senhor esse modelo de reunião, qual que é o objetivo dele, para que ele existe, né? Então, ali tem alguns pontos, ó. O principal dele é maximizar o nosso trabalho para Deus aproveitando a tecnologia. O grupo familiar virtual, ele surgiu com esse fim, de nós podemos atender muitas pessoas sem sair do mesmo lugar. Diminui custos, porque evita o deslocamento, né? Em 2016, em São José, a gente fazia grupo familiar 100 quilômetros de distância. Isso é um gasto muito grande, né? E um desgaste também. No tempo da viagem do grupo familiar, dava para atender uns 2 grupos virtuais e mais uns discipulados ainda, sem gastar R$1 de combustível, sem ter o risco da viagem, né? Então, diminui custos, aumenta o alcance, a gente pode atender muitas pessoas, pode abrir trabalho em muitas cidades e bem distantes de nós, né? Melhor aproveitamento do tempo, porque eu posso organizar minha agenda na semana para atender todos os dias, nos horários que eu tenho disponibilidade, pessoas, né? Grupos, cidades, enfim. Eu posso otimizar o meu tempo com o grupo virtual e ele permite os mesmos recursos do grupo presencial. Se a gente pegar assim como exemplo, irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos presencialmente, o nosso contato assim aqui físico, ele tem uma importância, sim. Mas sempre é a palavra, a mensagem que é liberada através dos testemunhos, do louvor e da ministração da palavra que nos transforma. Os irmãos concordam? É isso que nos transforma, E o grupo virtual tem isso, né? Tem louvor, tem ministração da palavra, tem testemunho, e tudo com muita qualidade, né? Então, os mesmos recursos do presencial estão no virtual. Peço que os irmãos a qualquer momento me interrompam aqui para alguma questão, alguma pergunta que possa surgir, né? Indo à frente, quando ocorre o grupo virtual? Quando é que ele acontece? Quais circunstâncias nós recorremos ao grupo familiar virtual? No exemplo 1, em condições normais, o normais está entre aspas ali, os irmãos não se preocupem se não conseguirem ver tudo o que está na tela, porque todos vão ter acesso depois a esse arquivo, tá? Como o irmão falou no vídeo, para estudar, reestudar, então se você não conseguir anotar tudo, fique tranquilo. Exemplo 1, em condições normais, ou seja, sem essa questão de distanciamento social, né? Vamos imaginar um mundo sem isso que a gente está vivendo, isso seria uma condição normal. Com pessoas que não possuem cultos ou grupos familiares em suas cidades. Então, vamos tirar a pandemia? Quando é que eu posso fazer um grupo virtual? Com cidades onde não existe nem igreja, nem grupo familiar. Essa é a concessão do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Grupo familiar só onde não tem nada, tá? Está desbravando lá, é um mato fechado, não tem nada, eu posso abrir um grupo familiar, né? Em outro país, em outro estado, em outra cidade. Pode ser uma cidade vizinha, que ainda não tem o grupo familiar. Evita todas aquelas questões que nós falamos antes, né? Deslocamento, custos, os perigos todos, né? E eu posso abrir o grupo familiar, desde que lá não tenha nada do Senhor. Aí pode surgir uma questão assim, tá, mas lá tem um grupo familiar, mas eu conheci uma pessoa que é daquela cidade também, e lá só tem um grupo. Como é que eu faço? Eu abro o grupo familiar mesmo assim, ou encaminho aquela pessoa direto para aquele grupo? Sempre vão surgir essas dúvidas, né, irmãos? Então, o que é aconselhável num caso como esse, né? Vamos imaginar essa cena, já tem um grupo familiar estabelecido, mas você conheceu uma pessoa que não tem relação nenhuma com aquele grupo que já existe lá. Inicie um trabalho virtual, como um discipulado, e já informe a pessoa de que existe uma reunião naquela cidade. Já deixe ela inteirada daquilo. E conforme vai passando o tempo, você vai preparando o coração dela
e mostrando a importância dela participar com aqueles irmãos que estão lá naquela cidade. Então, daqui a pouco você sai de cena e aquela pessoa foi transferida para o grupo existente lá e a ovelha não se perdeu, né? Então, o que vai nortear, irmãos, as nossas decisões nos grupos familiares, em todas as questões? O norte tem que ser sempre o amor, entende? Eu não posso pegar a pessoa e dizer assim, eu não posso te atender porque já tem um grupo aí, então tu tem que ir lá procurar aquela pessoa, eu não vou conseguir te atender. Não faça isso, né? Leve a pessoa por um tempo, vai apresentando para ela, né, os irmãos dela na cidade, a importância dela estar com eles lá. Isso vai acontecer naturalmente. No exemplo 2, então, quando nós vamos recorrer a um grupo virtual, quando há restrições no presencial. Então, todos os grupos familiares que não podem se reunir presencialmente, podem ter daí também as suas reuniões feitas de forma virtual, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Creio que a maioria ou estão 100% virtuais ou estão no modelo misto, né? Alguns irmãos vão até a casa lá, onde está acontecendo o grupo, e outros se conectam ali por dispositivos para participar daquela reunião também. Deu para pegar? Se tiver pergunta, é só levantar a mão e a gente vai. Modalidades do grupo familiar. Vamos aqui para frente, então. O presencial. O presencial é permanente. Esse aqui nunca sai de moda, nunca muda, o grupo presencial. E é aquele que nós estamos acostumados a realizar desde sempre, né? Como é que funciona o grupo familiar presencial? Se reúnem, então, presencialmente, os membros daquele grupo familiar, a liderança do grupo, e também convidados do líder e convidados das ovelhas do grupo. Depois nós vamos entrar aqui num mérito sobre essa questão dos convidados, irmãos. Os convidados têm que ser pessoas que não estejam participando de outros grupos, né? Sempre pessoas novas. Então, assim, convidados do líder, quem vão ser? Pessoas que não estão em nenhum grupo familiar, ou que esfriaram na fé e já não participam de mais nenhum, e a pessoa tem acesso, pode convidar. E os convidados das ovelhas do grupo familiar também precisam ser pessoas que não sejam já do vínculo da igreja e de outros grupos também. Depois a gente vai entrar mais nesse mérito aqui. E esse item aqui, convidados do líder e ou, né, das ovelhas, já mostra uma coisa, que nós como líderes temos que incentivar as pessoas que frequentam lá o nosso grupo familiar a convidar outros, tá? Incentivar eles a convidar outros. Não tem nenhum formalismo para o convite, né? O grupo familiar está ficando cada vez mais simples, não sei se os irmãos perceberam. Está ficando cada vez assim mais, sabe, uma coisa simples em todos os aspectos, para que as pessoas se sintam realmente à vontade nessas reuniões, né? Que ninguém se sinta muito pequeno, nem muito grande, nem muito excluído, nem mais aceito, mas que todos ali sejam um, estejam no mesmo espírito, né? O virtual. Então, nós estamos nas modalidades do grupo. O grupo virtual, ele é circunstancial, ele não é permanente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na cidade, então, primeiro, participam de forma virtual os membros daquele grupo presencial e os convidados do líder e também das ovelhas daquele grupo. Então, como é que é isso? Eu tenho um grupo virtual, presencial, participa o João e a Maria. São 3 pessoas no grupo. Agora tem restrição de ter o presencial, porque não pode ter pessoas juntos. Então, os 3 vão se conectar de forma virtual. Os convidados deles vão se conectar comigo também ali no grupo de forma virtual também. E é circunstancial por quê? Porque assim que acabar aquele limitador que impede da gente estar presencialmente, faz o quê? Sai do virtual e vai todo mundo para o presencial de novo. Amém, irmãos? Então ele é circunstancial. Enquanto permanecem restrições de contato, faça ele de forma virtual, mas sempre lembrando que o presencial é que é o permanente. Aí pode vir uma outra questão aqui, ó, das outras cidades, né?
Também participam os membros daquele grupo que é presencial lá naquela cidade e também os convidados do líder das ovelhas daquela cidade. Então, a mesma coisa. Circunstancial por quê? Porque lá na cidade, por exemplo, vou colocar aqui, numa cidade da Argentina, lá tem um grupo familiar. Ele era presencial. 3 famílias participavam numa casa só. Houve restrição de contato lá também. As 3 vão se conectar de forma virtual comigo aqui, que sou o líder. Mas é circunstancial por quê? Assim que lá acabar a restrição, as 3 famílias vão voltar a estar o quê? Juntas novamente lá. E também tem uma outra questão aqui, a respeito do grupo virtual nas outras cidades ser circunstancial. Por quê, irmãos? Porque eu, como líder de um grupo lá na Argentina, não vou ficar liderando o grupo lá até Jesus voltar, bem? Eu tenho que preparar um líder lá, porque aquele grupo vai ser 100% presencial, dirigido por alguém de lá. Amém? E aqui também. Os nossos grupos virtuais para abertura de obra na cidade, eles não são eternos. Em algum momento, as pessoas que estão lá, elas vão ser preparadas para poder dirigir os seus grupos de lá, e eu vou começar a tirar a rede em outra cidade, em outro estado, para abrir obra em outro lugar. Lá já foi, a partir de ali já está estabelecido e segue a obra presencial. Seguindo aqui nas modalidades, nós temos um modelo híbrido, que também ele é circunstancial. Então vamos ver aqui o modelo híbrido na cidade. Membros e convidados participam de forma presencial e também virtual. É presencial e virtual ao mesmo tempo. Pessoas realmente impossibilitadas de estarem presencialmente se conectam de forma virtual. Depois vai ter os exemplos assim bem práticos aqui logo na frente para os irmãos entenderem. Então, o que é o híbrido? Uma parte das ovelhas está lá na casa da pessoa, na casa do líder, e uma outra parte que tem restrição está acompanhando aquela mesma reunião das suas casas através de uma chamada de vídeo. E participando, interagindo e fazendo tudo como se estivessem ali presencialmente. É circunstancial por quê? Porque a hora que aquelas pessoas que estão impossibilitadas de estarem presencialmente, que elas estão lá no vídeo, quando acabar essas restrições delas, elas vão estar ali presencialmente novamente. Então, tudo vai voltar para o presencial. O híbrido em outras cidades é a mesma coisa. Então, os membros daquele grupo e os convidados deles lá vão se reunir de forma presencial e virtual, tudo ao mesmo tempo. Qual que é a questão? A mesma. As pessoas daquele grupo, impossibilitadas de estarem presencialmente naquela casa onde ocorre o grupo, vão entrar na reunião por uma chamada de vídeo. Amém? Está dando para entender, irmãos? Se vocês tiverem perguntas, ou se eu estiver indo muito rápido, podem perguntar. Seguindo, convidando pessoas para os grupos familiares. Aqui a gente vai entrar num ponto assim bem importante. O que não fazer? Então, isso aqui é tudo direção que foi trazida através do seminário à mesa do Senhor, Isso aqui serve tanto para o presencial como para o virtual, tá? O que não fazer? Distribuir convites. Não usar as redes sociais para fazer divulgação em massa de links e ou imagens convidando pessoas para o seu grupo familiar. E nem transmitir a reunião por plataformas como Facebook, YouTube e outras plataformas, assim, transmitir a reunião do grupo familiar. Então, assim, isso dá uma coisa na gente, assim, Como é que eu não posso usar minha rede social, Facebook, por exemplo, para colocar um convite lá e convidar em massa, Sabe, irmãos, assim, se tu fizesse uma festa de aniversário, fosse para o teu filho a festa, tu iria colocar um convite no Facebook aberto para ir na tua casa quem tu quisesse que fosse? Ou tu iria endereçar convites específicos para pessoas específicas, falando o horário e citando para ela como é que ia ser? Com certeza, Por vários motivos. Então, aqui, o principal deles, nós já vamos ver para frente, por que não fazer dessa forma aqui? Colocar link para todo mundo entrar, colocar lá no WhatsApp, quem quiser entra no meu grupo aqui, vai ser em tal dia, em tal horário. Não faça isso.
dá uma falsa sensação para a gente que nós estamos evangelizando e convidando pessoas para participar, né? Mas, na verdade, quem cai nessa rede já são os peixes da casa. Ninguém de fora para entrar nisso daí, irmãos. Só os que já são domésticos, eles vão ter essa liberdade para acessar esse link ou dar uma atenção para esse convite, entende? Então, como é que vai ser o convite para um grupo familiar, seja ele presencial ou virtual? É no 1 a 1. Você vai conhecer pessoas, vai ganhar pessoas, vai falar com as pessoas, seja de forma virtual ou presencial, mas elas não vão ver um convite aberto para todos os amigos ali da tua rede social. Elas vão receber um convite teu, pessoal, para elas estarem na tua reunião do grupo familiar. Tá? Isso já foi falado lá no seminário, inclusive foi citado assim, de divulgação dos grupos para o Brasil inteiro, né? Não faça isso. Seja bem objetivo, assim, tem pessoas do teu relacionamento, vai nelas, convida elas para participar. E esqueça esse modelo aqui de distribuir convite na rede social. E o que não fazer também? Convidar só irmãos. Não convidar líderes de grupo ou irmãos que já frequentam outros grupos ou que são de outras cidades para participar. Quando eu fui juntar o material, irmãos, para fazer isso daqui, cada áudio que eu ouvia ficava vermelho esse lado e depois ficava esse, né? Aí depois ficava esse e ficava esse. De coisas que eu já fiz fora da direção do Senhor, que eu descobri assistindo tudo que é o seminário, a mesa do Senhor, e áudios também da participação do irmão Sérgio nos programas de rádio, né? Então, o que acontece? Depois a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Primeiro, a questão de convidar pessoas que já são líderes, né? Então, a gente vai ficar assim nessa redoma de fechar a porta para aqueles que realmente precisam e vamos tratar as coisas entre nós aqui. Não, né, irmãos? Isso não é a visão e a direção do Senhor. É bom porque o nosso grupo familiar fica sempre cheio de pessoas que não nos dão problema, né? Por quê? Porque quando eu estou lá no grupo familiar do irmão, eu sou um líder, ele é líder também, eu posso estar cheio de problemas, mas o meu orgulho não vai deixar eu nem abrir para ele os problemas. Então não vai adiantar nada, vai ser só uma reunião assim de chover no molhado, né? Convidar membros de grupo, de outros grupos para participar do meu, isso também vai dar problema. Depois a gente vai ver que isso causa um efeito muito prejudicial no meio do corpo de Cristo. E de outras cidades também não, irmãos. Sabe por quê? Já também nós vamos entrar, mas eu quero só falar uma coisa aqui agora. No meio do corpo de Cristo, em todas as cidades, tem pessoas que se destacam como mestres, assim, né? Que você vê nos encontros, e que eles ministram bem a palavra, e que eles ensinam bem. Esses são sempre os alvos dos convites de todos os grupos familiares do Brasil inteiro para participar. Ou seja, ninguém cresce, só dá eles em todo o grupo familiar. E aí eu tenho pessoas da igreja local que estão chegando, que precisam desenvolver também esse ministério, e ficam nas esquinas da igreja, nunca são chamados para regar, para fazer nada, porque a gente sempre fica pescando os tubarões, né? Peixe grande, assim, né? Que vai dar assim, mais impacto para as minhas ovelhas do grupo familiar, eu chamar o irmão lá que domina a palavra. Não. A visão do grupo familiar, virtual e presencial, é convidar sempre pessoas da igreja local. Se a gente receber convites, o que a gente faz? Essa semana teve o programa Sal da Terra, em que o irmão lá, o Paulo Sanchuteni, até comentou que ele foi convidado para um grupo familiar para ministrar de uma outra cidade, e ele não sentiu paz e disse que não para a pessoa. Eu sinto que não é a direção do Senhor, irmão. E a pessoa ficou muito brava com ele, assim, né? Pô, como é que não vai participar? Não quer fazer a obra, irmão? Então, assim, lembre do que eu falei no início. Tudo que está sendo dito aqui pode ter uma ordem expressa do Espírito Santo, assim, ó, aquele irmão, em tal dia, tu traz no grupo para falar sobre tal assunto. Bem, tudo certo, testificou, o Espírito Santo mostrou, se mostrou para mim, vai mostrar para ele lá também, vai dar paz, e nós vamos estar na comunhão do Senhor, e Deus vai fazer a obra naquele dia no grupo familiar. Não vai ser só uma conversa aiada que vai ter lá, né?
Certo, irmãos? Então, dar preferência para os novos, convidar pessoas. E aqui eu queria trazer uma outra pergunta, né? Que eu me coloco sempre no lugar assim dos irmãos para olhar as coisas e ver umas questões assim. Por exemplo, vamos pensar naquele grupo lá na Argentina. Não tem irmãos da igreja local lá para mim chamar para regar? Para mim convidar, vamos dizer assim, para uma ministração específica. Eles nem conseguem regar, o que eu faço? Eu vou dar sempre a oportunidade para os irmãos aqui da igreja local, para me ajudar nesse trabalho de edificar aqueles irmãos naquela cidade. Vamos imaginar uma outra situação, que eu estou sozinho numa cidade, não tem ninguém lá, e estou edificando irmãos numa outra cidade através de grupo familiar, e não tem ninguém lá também, o que eu faço? Eu vou para as cidades da minha micro-região. Bem, irmãos? E assim a gente vai ficando dentro da linha do Senhor, né? Então, o que não fazer? Não divulgar os convites, né? Pegando aqui o ponto central dessa parte, não faça convites para divulgar, a não ser que você mande um convitinho no WhatsApp para a pessoa, assim, específico, isso aqui é para ti, né? E um irmão que é de uma outra igreja quer participar do grupo familiar. Bem, as portas estão sempre abertas. A gente não faz pressão para as pessoas saírem de lá, mas se elas se identificam com a mensagem aqui e querem vir, abra o grupo e os braços e atende a pessoa com amor, irmão. Vamos para frente. Mais alguém tem alguma colocação, pergunta? Não? Aqui nós vamos para uns exemplos práticos, ó. Grupo presencial é o primeiro aqui, um exemplo prático. Então tem o João, é um líder de grupo familiar. Eu tinha colocado os nomes aqui, depois acabei tirando, não achei que era importante. Grupo presencial, estão participando com ele a esposa dele, Mari, o Antônio e a Jane, aquele casal lá do lado direito, que são ovelhas desse grupo familiar, e estão participando ali também o Jones, que é convidado do Antônio. Então é assim que funciona, ovelha vai gerando ovelha. Tem o casal que é da casa ali, o líder do grupo familiar, as duas ovelhas ali, que estão do lado direito, né, daquele rapaz de camisa azul, segurando a Bíblia, são ovelhas daquele grupo. E esse rapaz aqui da esquerda, bem no finalzinho, que aparece só um pouquinho do rosto dele ali, é convidado das ovelhas. Tudo certo, né, irmãos? O grupo presencial é isso aí. Não tem nenhuma pessoa de outro grupo familiar aqui, também não tem, né? Eles estão na visão do Senhor, sempre indo para pessoas novos. Se as ovelhas do grupo chamaram pessoas novas, significa que o líder já orientou elas para fazer isso, amém, irmãos? Sempre começa com a liderança, senão as ovelhas nunca vão ter a visão do grupo familiar, entende? Porque nós estamos passando para ela de uma forma nebulosa a coisa. Exemplos práticos, grupo virtual na mesma cidade. Então ali nós temos o Ezequiel, que é esse rapaz que aparece sozinho ali no computador. Ele lidera um grupo familiar. O grupo dele é presencial, mas o José, que é aquele senhor lá de cima, ele é do grupo de risco e ele se sente mais seguro ficando em casa por causa da pandemia. Então o grupo era presencial, mas tem uma pessoa ali no grupo de risco, ela não quer participar, ela acha que é demais para ela se expor assim numa reunião presencial com outras pessoas. Está em casa. A Esther participou do hospital, que é aquela segunda moça lá do celular. Ganhou bebê, e no dia do grupo estava lá, se recuperando. Participou também. E tem mais um terceiro celular ali com uma outra família conectada. Quem são eles? Além, então, do José e da Esther, junto com Ezequiel, que está ali, liderando o grupo familiar, conectou também a família Santos. O José, que é aquele senhor, convidou e eles aceitaram participar do grupo. Então, o que ele fez? Ele conversou com Ezequiel, pegou o link da sala e encaminhou lá para a família Santos, para eles entrarem no horário e no dia combinado. É assim, irmãos. E nós temos que instruir isso para as ovelhas. Vamos convidar pessoas para participar. Quando tu sente que as pessoas querem participar, eu vou encaminhar para ti o link e tu passa para elas o link lá para elas entrar. Ou o líder pode passar direto, né? Mas enfim, isso é um grupo familiar virtual, 100% virtual, acontecendo na mesma cidade. Está tendo evangelismo? Sim, né, irmãos?
Então aquele senhor, com restrições de participação, evangelizou durante a semana alguém, essa pessoa aceitou, ele enviou o link e essa pessoa, essa família, no caso, se conectou ali também para participar do grupo virtual. Tudo isso dentro da mesma cidade. Aqui não tem levita de outra cidade, pastor de outra cidade, ovelha de outra cidade, tudo isso é dentro da cidade, irmãos. Amém? Exemplos práticos, grupo virtual em outras cidades. O Rony está aí, ó, de camisa laranja, né? Ele é líder de 2 grupos familiares. Cuida de 2 grupos presenciais, mas ele viaja muito e conheceu uma família numa outra cidade, onde não tem igreja nem grupo familiar. Do lado ali está essa família, então a família Silva se conecta com o Rony toda semana para um discipulado. Pode começar direto o grupo? Pode, não tem problema. Mas ele aqui, no exemplo, achou mais prudente iniciar com um discipulado, ter uma conversa assim de 15 minutos, 20 minutos, umas 2, 3 semanas, para explicar um pouco, para tirar dúvidas e depois, então, estão sendo preparados para a abertura de um grupo virtual, é o que está escrito ali. Amém? Exemplos práticos, vamos aqui um grupo familiar híbrido. O Daniel, que é aquele rapaz ali de camisa preta, então lidera o seu segundo grupo familiar. Estão com ele, dá para ver ali na imagem, algumas ovelhas que ele mesmo convidou. Então é o segundo grupo dele, né? É um líder novo na igreja e ele tem pessoas participando com ele que não tem restrição nenhuma de estarem presencialmente. Então ele também não tem, então essas pessoas estão com ele lá na casa dele para fazer a reunião. Agora, o Rony é responsável pela livraria, pela editora na cidade e durante o Momento Vento Sul, no grupo familiar, ele foi convidado para falar de um material ali da mesa do Senhor. Ele está viajando, viaja muito, então ele foi convidado para participar por vídeo, para falar sobre uma novidade da editora nesse grupo familiar híbrido. Tem pessoas presenciais e tem pessoas se conectando de forma virtual. A Beth e a Júlia trabalham juntas e todos da equipe dela estão de quarentena. Teve uma contaminação de coronavírus no trabalho delas. Então, elas não vão participar presencialmente do grupo. Até que as prescrições médicas prevaleçam, elas estarão em casa. Então, elas vão participar através de uma chamada de vídeo também. Deu para entender o híbrido, irmãos? É isso. E ele também pode acontecer numa outra cidade. A mesma coisa. As pessoas da casa e também pessoas que têm restrição de estar presencialmente lá, vão se conectar de forma virtual para participar do grupo. E para isso é necessário ter os recursos, né? Vamos aqui para umas dicas importantes. Sobre os modelos de grupo, nenhuma questão, ficou bem claro? Então nós temos o presencial, né? O virtual, 100% virtual, e o híbrido, onde pessoas vão estar na casa, junto com o líder, e também vão se conectar de forma virtual. Isso pode ser na cidade, ou pode ser também eu atendendo uma outra cidade. Dicas importantes aqui. Participar da igreja na minha cidade. Onde me alimento é onde devo congregar. Os irmãos concordam? Então, se nós estamos aqui nos alimentando da mesa do Senhor aqui na cidade de Cachoeira, nós vamos congregar onde? Aqui, né, irmãos? Participar de grupo ou culto online de outras cidades. Enviar testemunho para outras cidades, cultos, né, de outras cidades. Qual é a finalidade disso? É uma pergunta, né? É uma pergunta importante. Por que eu me sinto à vontade, por exemplo, para enviar, gravar um testemunho e enviar para uma outra cidade, né? Ao invés de enviar para a cidade onde eu estou congregando? Ou eu fico à vontade de participar de grupos online de outras cidades e não participo nem presencialmente nem online dos grupos da minha cidade. Se a gente para um pouco e fica pensando nisso, começa a brotar algumas coisas, né, irmãos? E eu descobri uma coisa pensando nisso, né? O que está longe é sempre melhor, porque não incomoda. Quando tu quer se livrar do problema, tu faz assim, ó. Desliguei a chamada, né?
desliguei o vídeo e acabou o problema. Aí eu vou conectar agora em outro lugar, em outra mesa, com outros irmãos, que têm mais afinidade comigo, enfim. E com isso eu não enfrento os desafios de dentro do meu coração, que são as barreiras do relacionamento aqui, uns com os outros. Os irmãos concordam? Então, assim, lembre do que nós falamos no início. Algum dia Deus vai te dar um sonho e o Senhor vai falar contigo e vai dizer assim, envia um testemunho para tal lugar. E tu vai fazer o quê? Vai enviar, né, irmão? Deus mandou. Mas a direção é essa daqui. Então, sempre nós vamos consultar o Senhor quando essas ideias vierem na nossa cabeça. E isso também vale para os grupos familiares. Então, eu fui gerado lá no grupo familiar que o irmão atende. Isso fica perto da minha casa. E eu congreguei lá durante algum tempo. Mas nessa de todo mundo convidar todo mundo, eu fui nesse grupo familiar aqui e gostei mais. Tudo bem, eu posso ir nesse daqui porque eu gostei mais. Agora, por que eu gostei mais e não gostei mais daquele? Os irmãos percebem que entrou o efeito comparação aqui no coração, né? E a gente colocou um peso. Isso aqui me agrada mais, esse aqui menos, então eu vou ficar com o que mais me agrada. E não com aquilo que o Senhor me dirigiu. Já vamos falar um pouquinho sobre isso também. Participar do meu grupo. Cada ovelha tem o lugar onde ela foi gerada e ou recebe alimento. Então, por exemplo, uma pessoa foi gerada lá num bairro, né? E eu sou líder do grupo familiar onde foi batizada lá do outro lado da cidade. Mas lá do lado da casa dela tem um grupo familiar. Então ela pode ser gerada naquele grupo bem longe e depois continuar recebendo alimento para crescer do lado da casa dela. Mas se ela quiser atravessar a cidade toda para ir lá, não tem problema. Olha só, então cada ovelha tem o seu lugar onde ela foi gerada ou recebe alimento. Quando todos os líderes convidam todos da igreja para todos os grupos, aí se perdeu o referencial de liderança na igreja, irmãos. E o trabalho sai do foco. Sabe o que acontece aqui? O efeito comparação entra em cena de novo e a gente começa a medir tudo, né? Lá no grupo do irmão ele me recebe com bolachinha de água e sal, clube social e água com gás. No outro não tem nada, nem chimarrão. Eu gosto mais desse. Os irmãos estão entendendo? O nosso coração é assim, as preferências, quando a gente experimenta muitas coisas, ficam em evidência e a gente vai escolher sempre aquilo que nos agrada. E aquilo que nos agrada nem sempre é permanente, às vezes ele é temporal, porque às vezes eu gosto de clube social, mas daqui a pouco eu não gosto mais. Eu gosto mais de chimarrão agora, daí eu começo a ir lá no outro grupo. E o referencial de autoridade dos líderes do grupo familiar, irmãos, se foi, sabe... Vira uma terra de ninguém assim a igreja, sabe? Ninguém manda, ninguém obedece e vira uma confusão geral. Então isso aqui é muito importante, por isso dos convites tem que ser sempre para pessoas novas. Não convide pessoas da igreja para ir no teu grupo. Aqui, prejuízos para o reino, né? Era isso que eu estava falando. Esses convites, essas participações fora da direção do Senhor produzem o efeito comparação no meio do corpo de Cristo. E os clérigos e leigos que Deus está tentando acabar permanecem de pé. Por quê? Lá no grupo tal tem o louvor tal do levita tal que eu gosto. Mas eu não ia lá, eu ia naquele grupo que tem um louvor mais simples e tal, mas eu recebi esse convite, eu vim aqui, gostei mais e fiquei. Mas daí assim, irmãos, nós vamos contratar uma banda e vamos colocar o irmão Sérgio só num grupo familiar para pregar e vamos todo mundo lá daí. Entende? Porque no fim das contas é isso que a gente quer, né? A gente não quer se contentar com aquilo que Deus dá. A gente quer sempre ir pulando de galho em galho, em galho em galho, até achar um lugar que fica confortável para nós. Isso tira a igreja dos trilhos, sabe, irmãos? Começa onde isso? Começa com nós, com os líderes. A questão principal aqui é conectá-los a um grupo e lá eles permanecerem recebendo alimento naquele lugar. E nós temos que enfatizar isso para a pessoa, né? Diz, procura um grupo familiar em que tu, assim, que Deus vai te dirigir, que tu ore e sinta paz de permanecer ali e fique naquele grupo. Né? No caso desse exemplo que a irmã está dando, toda semana a pessoa vai para uma pessoa diferente perguntar um link de um grupo familiar diferente para participar de um grupo diferente? Não. Então, o primeiro que for abordado para enviar o link, tem que perguntar, irmão, tu está participando de algum grupo? Não, eu não tenho grupo por enquanto, não estou indo em nenhum, não congrego em nenhum.
Então, olha só, a visão do Senhor é que você peça para Deus uma direção de uma casa, de uma igreja na casa para congregar e que lá tu permaneça. Então, o líder que vai enviar o convite tem que enfatizar isso. Senão as pessoas ficam ao léu assim pelo vento, né? Toda semana pegando um link de alguém e conectando com um grupo diferente, né? A questão principal é assim, será que o líder te convidou e convidou ele também? Não, tu foi voluntariamente, então tu vai lá e vai se colocar a serviço do Senhor para orar pelas pessoas que estão lá, para interceder pelo grupo, para apacentar quem estiver ali, entendeu? Exatamente, isso é um mover, entende? A gente não pode confundir o convite pessoal de líder só para irmãos, do mover do Senhor de me levar para os grupos, para, como a irmã disse, ser edificado e ajudar os irmãos a crescer. Desculpas não, é o próximo slide aqui, ó. Porque o virtual vai gerar algumas coisas em nós, irmãos. Vamos ver aqui, ó. O líder chega em casa cansado no dia do grupo familiar e avisa todo mundo assim, gente, hoje vai ser virtual. Mas o grupo é presencial. Mas ele chegou em casa cansado naquele dia, ele está fazendo uso da tecnologia para não encontrar os irmãos presencialmente, para poder ser mais leve para ele. Se isso realmente for verdade, a pessoa estiver doente, ou aqueles exemplos que a gente viu antes, tudo bem, Deus é que vai saber. Só que isso aqui é para fazer um exame interno, entende, irmãos? Porque isso aqui está acontecendo e vai acontecer, tá? Outra coisa, a ovelha está em casa, ela está com dor de cabeça. E ela manda uma mensagem lá para o líder do grupo, fala, irmão, hoje eu estou com uma dor de cabeça, assim, eu acho que eu vou ficar em casa. Tem como tu me mandar um link para mim participar daqui? Eu vou dizer que sim ou que não. Eu vou consultar o Senhor, né, irmãos? Porque isso vai acontecer, isso está acontecendo e vai acontecer. Porque a gente quer usar a tecnologia para evitar o contato com os irmãos. Evitar o quebrantamento, sabe? Hoje não... vou ficar em casa aqui, eu estou com uma dor de cabeça e não vou participar presencialmente do grupo. Amém? Vamos para frente. Onde ocorrem as reuniões? Então, aqui tem alguns, né? Os mais usados aqui para chamada de vídeo em grupo. Tem o Zoom, o Skype, o Google Meet, o Messenger do Facebook, né? O WhatsApp, que também usa o Messenger, o Hangouts, enfim, e outras, né? Tem o Duo e outras formas de se conectar virtualmente. Então aqui, esses ou outros com chamada de vídeo fechada apenas para os participantes previamente agendados. E ali foi colocado, ó, chamadas abertas são um prato cheio para hackers. Irmãos, até prefeitura divulga link para os colaboradores fazer reunião online e eles compartilham aqueles links, os hackers entram no grupo e fazem o escarcéu. Então, eu não soube de nenhuma notícia dessa de alguém que compartilhou um link no Facebook, por exemplo, de um grupo e alguém entrou e fez alguma coisa lá. Mas isso acontece, a gente precisa tomar esses cuidados hoje. Temos que ver para quem estamos mandando os links, né? E endereçar para as pessoas certas. Porque se a pessoa está entrando pelo celular, pode até entrar um vírus ali, o cara pode pegar dados bancários, sei lá como é que funciona isso daí. Mas eu vi já muitos casos de reuniões de prefeitura e até no escalão federal, de links que foram compartilhados e os hackers entram e fazem um estrago ali, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, link para a reunião. A ovelha tem um convidado, então vai lá o link, manda para ela, ela vai entrar e está tudo certo. E quando todos os convidados entraram, geralmente esses aplicativos têm como fechar a sala, né? Tranca a sala com um cadeado e ninguém mais entra. Uma comissão está sendo criada na igreja para atender todos os grupos familiares na área da tecnologia. Para dar, assim, pelo menos um conhecimento mínimo para poder fazer chamada de vídeo e de áudio, irmãos. Porque assim, só pedir para fazer não dá, tem que pedir para fazer e também ajudar a fazer e dar aquela desenvoltura necessária para poder lidar com o mínimo, assim, das ferramentas que são necessárias. Hoje já está muito simples de fazer uma chamada de vídeo e ter um mínimo, assim, para poder fazer um grupo familiar virtual. Mas vocês, líderes, vão receber um contato de uma pessoa, de um grupo de pessoas, que vai auxiliar vocês para tirar dúvida, né? Vamos para frente, irmãos. Uma parte, assim, muito importante, essa aqui eu acho que talvez é a mais importante de todas, que é sobre o regar, tá? O que é e quem faz o regar no grupo familiar?
A agenda mudou, né? Depois, logo para frente, tem a agenda aqui. Aí tem o versículo ali de 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, vamos ver o que é primeiro, né? O que é o regar? Eu perguntei para Deus uma definição que fosse muito simples, que todo mundo entendesse. Regar é o resultado de acompanhar a mesa. Porque a gente tem uma ideia no coração, irmãos, assim, do modelo antigo do grupo familiar, que tinha que ir no grupo e dar uma prédica, né? Pegar um versículo, contextualizar, pesquisar o sentido grego da palavra, o sentido hebraico, e aí pegar um versículo do Velho Testamento e do Novo e dar um show assim, né? A gente estava acostumado com esse tipo de ministração no grupo familiar antigo, porque o convidado ou o líder, ele tinha que ir fazer uma ministração, né? E agora não é mais assim. Então o regar é o resultado de acompanhar a mesa. Mas como assim? Aí vão me perguntar para mim, Heriberto, o que tu tem aí para regar dessa semana das mensagens de edificação? Diz, olha, eu acompanhei o Café com Cristo e vi que lá foi falado sobre comunhão. E eu entendi que a comunhão é produto de uma natureza que está dentro das pessoas. Por isso que até na natureza os animais vivem em grupo, né? Não vive leão e boi junto, é leão com leão, boi com boi, jacaré com jacaré, cobra com cobra, papagaio com papagaio, gente com gente, é comunhão. Então aquilo que está dentro produz aquela unidade que se vê do lado de fora. Reguei, irmãos. De onde é que saiu isso? De acompanhar a mesa. Não pesquisei hebraico, não fiz aula de grego, nada. É aquilo que eu recebi e senti da forma mais simples que Deus me instruiu. Porque o Senhor quer que agora todos sejam participativos nos grupos familiares. Acabou aquele sistema agora de uma prédica bem elaborada, etc, etc, etc. Amém? Então esse é o primeiro ponto. O que é o regar? O produto de quem acompanha a mesa é o regar. A pessoa já sai regando. Assisti e falou isso e isso, ó, e regou. Simples. Quem faz o regar? Vamos para frente aqui, ó, na próxima. Quem faz o regar são todas as ovelhas do grupo familiar. Esse é o modelo atual que o Senhor trouxe. No seminário A Mesa do Senhor, isso daqui não ficou explícito, não foi falado sobre esse tema. E teve várias participações do ministro em programas de rádio que ele falou sobre isso daqui. Então agora chega o modelo do que é o regar na nova fase do grupo familiar. Então, o líder do grupo vai dirigindo, né? O líder do grupo ele não precisa saber orar, ele não precisa saber ministrar, ele não precisa saber cantar, ele só tem que seguir os passos da agenda hoje. Então, ele abrir a Bíblia, né? Fácil, vamos ler aqui Salmo 98 para começar. Fulano ora, fulano faz o louvor, agora vamos para o Nutrivídeo, agora cada um fala um pouquinho da mesa. Pronto, o líder fez o grupo familiar. Ele mesmo não precisou ter um conhecimento extraordinário sobre nada bíblico, entende, irmãos? Quem faz o regar? Todas as ovelhas do grupo. Então, o líder conduz a reunião. Quando chega na hora do regar, tem 3 pessoas. Jair, o que tu recebeu aí da mesa do Senhor essa semana? Consegue, assim, resumir em 2 minutos? Júnior, Neemias, todos regaram. Alguma pergunta, algo mais? Não? Aí eu posso compartilhar também aquilo que Deus trouxe para mim, de uma forma resumida. Regou. Tem 20 pessoas no grupo familiar, não dá tempo para todas, né, irmão? Então, aqui dentro o Senhor vai mostrar, ó, fulano, para ti, e para ti, e para ti. Vamos dizer que tem os 3, que já são ovelhas, e aqui tem um que é a primeira vez. Não vou pedir para ele regar, né? Mas, depois que eles regam, fulano, aqui o sistema do grupo familiar é assim, ó. Nós acompanhamos a mesa do Senhor durante a semana, hoje é o primeiro dia que tu está vindo, ao final da reunião eu vou te entregar uma lista com todos os horários das mensagens de edificação. Para você regar na semana que vem algo que Deus te tocou, basta você acompanhar uma mensagem ou mais mensagens e com as tuas palavras na semana que vem, compartilhar com todos nós o que Deus está trabalhando dentro de ti. Já inseri a pessoa no compromisso do regar. O Senhor trouxe que agora o regar é para todos no grupo familiar. Então, tem ali, né? Quem faz o regar são todas as ovelhas do grupo, que é esse modelo que nós estamos falando aqui agora, que é o que vai ficar estabelecido, tá? E líder do grupo familiar, ou um convidado dele, que é o nosso modelo antigo,
que não está abolido, que também eu posso, conforme Deus me instruir, vou convidar um irmão que é mestre na igreja para regar sobre um tema específico, ou realmente sobre algo que Deus dirigir a ele, não tem problema. Ou no dia do grupo familiar, a mim mesmo, Deus diz, hoje tu não libera a palavra para ninguém, mas ministra sobre um tema específico que é de necessidade das ovelhas, também não tem problema. Mas a ideia é estimular todos os participantes do grupo a se expressarem. Né? Até teve um programa de rádio que o ministro falou assim que eu já largo para falar, se falar bobagem ou se falar, não tem problema, o constrangimento vai vir, a pessoa vai acompanhar mesmo aos poucos e ela vai entrar na linha do Senhor. Irmãos, esse aqui é o ponto de maior dúvida de todos os irmãos da igreja, tá? Regar, quem faz? Então agora os irmãos estão sabendo, todos, tá? Então o monólogo no grupo familiar do líder ministrando o tempo todo não existe mais. Então agora, nessa semana que vai iniciar, não chega já colocando um jugo pesado sobre as ovelhas, essa semana todo mundo vai ter que regar. Não, vai administrando aos poucos, né? Fulano, fica responsável para mim essa semana de assistir o café, e daí semana que vem tu fala um minutinho sobre o que Deus falou para ti. Fulano, sabe, vai colocando as coisas aos poucos, para os irmãos irem se acostumando com o modelo novo. Então ali embaixo está, se o Espírito em algum momento dirigir o modelo antigo, né? Nós vamos fazer porque é Deus que está mandando. Sobre o louvor, irmãos, louvor no grupo familiar. Então ele pode ser ao vivo, né? O levita participa presencialmente lá no grupo familiar, executa lá a parte da música. Ele pode ser por vídeo, o levita vai conectar através de uma chamada de vídeo de acordo com a modalidade do grupo familiar. Se é híbrido, se é 100% virtual, enfim, então, mesma coisa, participa por vídeo. Ou, quando eu liderava grupos familiares lá em Passo Fundo, usava muito o YouTube, os louvores do YouTube, para fazer. A gente pensa assim, mas o presencial é tão legal. Eu concordo, irmãos, dá sim, é muito melhor ter um louvor presencial. Agora, quando você põe de vez em quando a playlist do YouTube para as pessoas verem os louvores, elas vão se acostumando com o quê? Com a mesa. Então, mesmo que tenha louvor presencial, de vez em quando coloque a playlist do YouTube para rodar. Deixa o levita lá sentado recebendo também, né, dos louvores que estão sendo ali ministrados e apresenta para todo mundo que está ali, isso aqui é a playlist de louvores do canal do YouTube da Rádio TV Menorá. Chamar de onde os levitas? Chamar irmãos da igreja local para participar. Então, não chamar levitas de outras cidades para fazer louvor no teu grupo familiar. Chame os teus irmãos aqui da igreja para fazer esse trabalho, orando, né, para ver quem é que Deus vai dirigir, e tem a playlist do YouTube para usar também, se for necessário. Nutrivídeo, existem duas modalidades, então, sobre o Nutrivídeo, que ainda é o DVD, vamos para a próxima. O DVD com a mídia física, né, com as mensagens, que todos conhecem, né? Hoje já está até difícil de comprar aparelho de DVD, né? Quase não existe mais, né? E também tem o canal Nutrivídeo, onde tem lá as mensagens disponíveis, né? As mensagens do Nutrivídeo disponíveis na TV Menorá por assinatura. Então, os assinantes da TV têm lá todos os vídeos do Nutrivídeo disponíveis para usar no grupo familiar. Então, tanto no virtual como no presencial, pode usar tvmenorá.com.br, faz o login, acessa lá Nutrivídeo e roda. Uma dica, assim, isso que é uma coisa que eu usava, né, no momento eu não estou cuidando de nenhum grupo familiar, mas eu usava o canal Nutrivídeo e começava lá no último vídeo do canal, para não me perder. Então eu ia até a última, lá embaixo tem os numerozinhos, né? Vai 30, não sei de 40, chega lá no último, aí acha o último vídeo do último, e começa a reproduzir dali. Aí toda semana anotava a data do grupo, a palavra que foi ministrada, e no grupo que vem, ia lá no mesmo lugar e pegava o vídeo que estava em cima. E depois o de cima, ia vindo para frente, para o começo. Porque se colocar no começo, toda semana entra novos, né? Aí a gente acaba se perdendo. Será que eu já passei esse? Será que não passei? Será que... Amém? E também assuntos específicos, né? Às vezes Deus vai dirigir para rodar um tema sobre cura interior, sobre família e tal. Volta naquele ponto lá do início, né? O Senhor é que manda nos grupos e não a gente, né, irmãos? Amém? Então, aqui era isso. A agenda do grupo familiar aqui está, então, presencial e virtual é a mesma coisa agora, 1 hora de duração. Começa ali com a oração e leitura da palavra.
5 minutos nós temos o louvor, que pode ser ao vivo, como nós falamos agora, ou da playlist do YouTube. 20 minutos o Nutrivídeo, que então é a mídia física, o DVD colocado lá, ou o canal por assinatura da TV Menorá. 15 minutos aqui é o regar, assunto das mensagens ao vivo da semana, aqui que entra aquele tema que nós falamos há pouco. Todos no grupo vão falar um pouquinho, e se tem muitos aí, um pouquinho hoje, semana que vem o outro pouquinho, e assim vai indo conforme Deus dirigir. Aí depois vem o compartilhar, que aqui é a hora de tirar dúvidas e também de ouvir testemunhos dos irmãos que estão ali participando do grupo familiar. E tem testemunho, viu, irmãos? Incrível, né? Quando a gente fala, antes de começar o grupo familiar, essa semana Deus fez isso, fez aquilo e tal, começa o grupo familiar, chega na hora do compartilhar, não sai nada, né? Que coisa impressionante, né? Aqui a igreja é bem assim também, né? A gente vem e fala e conversa, quando a gente chega aqui no culto, quando o relógio bate 8 horas, dá o boa noite aqui, não ora, não canta, não compartilha, não levanta do banco. O que acontece com nós, irmãos? Exatamente. Um só fala e eu fico aqui na minha, né? Então, exercitar o Espírito aqui é chegar orando, chegar louvando, chegar adorando, e a reunião começa quando a gente entra aqui, né? Não quando dá as 8 horas. E 3 minutos para a oração final. Eu creio que a agenda está bem tranquila, né? Então, a pergunta da irmã é a diferença ali do regar, que é compartilhar as mensagens ao vivo da semana ali com todos, e o compartilhar de fato, que é tirar dúvidas e ouvir testemunhos na parte final ali. Sobre a mesa do Senhor, aqui já é o final, irmãos, pontos importantes aqui, foi tirado do seminário, né? A mesa do Senhor na igreja primitiva eram as cartas apostólicas lidas nos grupos familiares. Amém? Então, Paulo enviava uma carta, a carta ia lá para o grupo de pessoas, eles faziam muitas cópias da carta, a mesma carta, e enviavam para vários lugares onde a igreja estava, para que os irmãos pudessem se inteirar das notícias do reino de Deus através daquilo ali. Nessa geração, na nossa geração, a estratégia de gerar e cuidar mudou e nós precisamos evoluir, irmãos. Então não é mais através de cartas, né? O grupo familiar mudou, o culto mudou, a forma de gerar não é mais agora no evangelismo corporativo, saindo nas casas, mas é levando as pessoas para a mesa e apresentando para ela os portais e tudo aquilo que nós já sabemos, né? No grupo familiar é muito importante ter o momento da mesa do Senhor, para falar sobre a livraria, sobre a TV, sobre o canal lá do YouTube, enfim. E eu quero dar uma outra dica também, ontem fui questionado sobre isso, sobre a questão do acesso dos membros do grupo familiar às mídias digitais. Muitas vezes, nem nós, líderes, ainda acessamos e temos completo entendimento sobre o canal do YouTube de TV Menorá. Às vezes a gente não sabe o que é uma playlist, não sabe deixar um like ou um comentário lá. Então, irmãos, assim, a experiência assim, que eu tive com o grupo familiar e essa parte da mesa do Senhor é assim, após o grupo familiar ou uma reunião extra durante a semana, é aquilo que a irmã falou, tem que estar sentado com a pessoa, mostrando para ela no celular dela como é que sai do aplicativo Pão Judá e pula para o YouTube da TV Menorá e entra na playlist das orações e começa a ouvir aquilo. Tem que estar no 1 a 1, assim, não funciona fazer um momento da mesa do Senhor e só falar. Hoje eu quero falar para vocês sobre o canal do YouTube da TV Menorá, uma bênção, lá tem as orações e tá, irmãos, vamos para a oração final e acabou. Vocês acham que se a pessoa tem dificuldade, ela vai conseguir acessar só falando, irmãos? Não vai. Então, o que a gente fazia? Eu ligava o celular num computador e ligava o computador na TV da casa da pessoa e colocava todos os membros do grupo familiar sentados na frente com o celular na mão. Vamos abrir o aplicativo Pão Judá. Todo mundo abriu? Sim, abriu. Eles olhavam na TV bem grandão. Agora vamos deslizar. Todo mundo deslizou? Sim, deslizou. Agora clica na TV Menorá no YouTube. Tom. Todo mundo clicou? Sim. Aí abriu. Assim. Agora vamos acessar o vídeo tal. Todo mundo acessou? Sim. Vamos deixar um comentário agora. Escrevam todo mundo amém. Aí todo mundo escreve amém, e eu ia lá no meu celular e atualizava e olhava lá. 5 amém agora, apareceu aqui, dos irmãos que estavam ali. É só assim, irmãos, para ligar as pessoas na mesa. Não é falando. Isso é uma prova de amor por eles. Somente assim. E se algum de nós aqui tem dificuldade,
Por favor, irmão, nós estamos aqui para ajudar. Levante a mão, pergunte, mas daqui a uns dias vocês vão ter acesso a esses irmãos que vão auxiliar cada líder, perguntar se precisa de algum auxílio, e depois você transmite isso para as ovelhas do grupo. Coloca todo mundo sentadinho lá num sábado de tarde, na frente da TV grande, e vai mostrando no celular. Hoje é só YouTube. Semana que vem vai ser só Facebook. Na outra semana vai ser só o aplicativo Pão Judá, sabe? Até todos eles estarem inteirados de como mexer, de como enviar, de como curtir, de como comentar, de como acessar. Então, ponto 1, né? Aqui estão falando sobre os pontos importantes, né? Talvez vocês não consigam ver, mas eu vou ler aqui, ó. Mesmice, não. A palavra não mudou, as estratégias, sim. Então, a partir de hoje, todos vão regar. A partir de hoje, as ovelhas vão ser ensinadas a contatar pessoas. Como é que faz isso, irmãos, na prática? É muito simples. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, o convite não é feito pelo que tu fala, é feito pelo que tu ouve. Presta atenção no que as pessoas estão falando à tua volta. Elas falam sobre problemas, sobre filhos, sobre família. Ali é a hora de lançar o convite. Nunca chega falando, chega ouvindo é a melhor forma de convidar as pessoas, de ensinar as ovelhas a gerar outras ovelhas. Porque senão elas sempre vão pensar assim que tem que ter uma estratégia, que tem que fazer uma... E não é, né, irmãos? É bem simples. Ponto 2, trabalhar unidos. A união só ocorre seguindo a orientação do ministério. Então, hoje vai passar a régua, né, em todos os grupos familiares, e isso vai produzir uma unidade. Então, clérigos e leigos, assim, o cara ministra bem, esse aqui ministra mal, então eu vou lá naquele que ministra bem. Acabou, agora é só as ovelhinhas liberando o regar em todos os grupos. Não vai ter para onde se escapar. Amém? Ponto 3, atualizar. Não sei fazer, falar com quem sabe e buscar o aperfeiçoamento. Na questão da música, irmãos, eu sempre falo assim, não tem problema se hoje eu não sei tocar muito bem para louvar o Senhor. O problema é se a pessoa chegar para mim daqui 5 anos e me disser ainda, eu ainda não sei tocar muito bem para louvar o Senhor. E se daqui 10 anos eu encontrar ela, eu ainda não sei tocar muito bem para... O momento agora não importa. Agora nós temos que progredir, irmãos, avançar. Daqui 1 mês, ser melhores no Senhor do que estamos hoje. Daqui 6 meses também mostrar uma evolução para Deus. Ponto 4, os problemas, como é que eles aparecem? Fazer sem a mesa dá mais trabalho, menos resultado e dá mais problema. Eu tive muita experiência com isso. Então, no passado, eu era um concentrador. Quer saber sobre cura interior, veio falar comigo. Lá em Passo Fundo, o meu trabalho como presbítero começou assim. Eu concentrava tudo que vinha da mesa para poder receber algum crédito das pessoas por causa do meu conhecimento. Mas quando o seminário A Mesa do Senhor veio, irmãos, meu Deus, foi assim um asteroide caindo no meio de um planeta cascudo aqui, né? E aquilo abriu a minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu estou matando as pessoas. E eu tratei de consertar com todo mundo. Falei, gente, isso aqui que foi até agora não tem nada a ver, pedi perdão, vamos colocar tudo por terra. O negócio é o seguinte, é amargura o problema? Vem cá, dano da amargura, lê e semana que vem compartilha comigo. É família o problema? Sim, aqui, ó. Esposa em modelação, semana que vem tu vem e compartilha comigo. A gente se cansa, se desgasta e não produz muito concentrando todas as pessoas em nós, irmãos. Agora, se você levar 100 mil pessoas para o canal do YouTube, elas vão entrar e sair a hora que quiser, né? E tu vai estar em casa dormindo. Está lá em casa dormindo, numa boa, e a pessoa está de madrugada, lá nas orações, está trabalhando, porque ela está na mesa, né? E é 24 horas, a mesa não para. E o ponto 5, sobre o culto. Isso aqui é muito importante, irmãos. Testemunho, louvor e regar precisam ser ensinados às ovelhas no grupo familiar, irmãos. Então, assim, o membro lá que a gente considera bem pequenininho, ele contou assim, pastor, essa semana a minha esposa estava precisando de trabalho e tal, eu orei e ela conseguiu um trabalho. Ele falou isso lá na tua casa, lá para ti. Irmão, vem cá. Domingo vai ter culto. O presbítero lá vai dar um espaço para testemunho. Assim, eu vou te pedir encarecidamente que na hora que ele liberar a palavra, tu levante a mão e vá testemunhar isso que Deus está fazendo na tua vida. E mais, vou pedir liberdade para ti e vou falar com o presbítero que tu tem um testemunho. A gente começa de leve para não assustar muito, né? Então eu vou falar com o presbítero que tu tem um testemunho, ele vai te chamar porque isso aí tu tem que contar para todo mundo.
Isso faz as pessoas crescer na fé, irmãos. E começa lá no grupo, nós temos que ensinar isso para as pessoas. E também precisamos fazer, porque daí elas vêm aqui para o culto, tem que nos enxergar, levantando a mão, levantando a cadeira, testemunhando, tudo de forma simples, sem muita... Nada de religião, né? Tudo simples. E o louvor a mesma coisa, são aperfeiçoadas lá, ó, eu sinto liberdade aqui, vou falar com o presbítero e dizer que tu já está pronto para tocar lá no culto. E se ele sentir liberdade, vai fazer um grupo contigo, vai te chamar, enfim, sei lá. O regar, enfim, tudo isso tem que ser ensinado lá no grupo familiar. E aí aqui, todos os líderes vêm com seus rebanhos, né? E todos eles já vão vir assim, vai ser liberada a palavra, eu já sei, eu tenho que levantar e compartilhar, tenho que levantar e testemunhar. E aí, quem está aqui dirigindo a reunião, não fica aquele silêncio no ambiente, sabe, irmãos? Vai ser fila de gente. Vai ser muita gente levantando a mão. Vai ter que ter alguém organizando assim os testemunhos de tanto que vai ter. Mas nós temos que dar essa liberdade para as pessoas. E tudo agora vai começar através do regar lá no grupo. Lá eles vão se sentir motivados, encorajados a falar. Pega debaixo do braço, leva, ó, é assim que funciona lá no culto, tu vai fazer a mesma coisa. Libera o que o Senhor está fazendo para ti, na tua vida, lá para todo mundo ver. Isso fortalece a fé das pessoas. Amém? Então era isso. Para encerrar, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? A última lâmina, Êxodo 25:40, né? Vamos fazer conforme o modelo que o Senhor mostrou hoje para todos nós. Convido todos a inclinarem as suas cabeças. Vamos estar orando, agradecer ao Senhor. Amado Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos mais uma vez, bendizemos o teu santo nome, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos deu, Senhor, de nós assentarmos em comunhão com os irmãos. Ó, Senhor, para acertar esses pontos, ó Pai, que são tão importantes, ó Pai, na vida, na edificação, na construção do teu reino, Senhor. Pai querido, que nenhuma palavra que foi trazida aqui, Senhor, venha cair no esquecimento, Senhor, que todos nós possamos rememorar, possamos ler, reler novamente, possamos tirar as dúvidas, ó Pai, possamos dar as mãos uns aos outros, ó Senhor, auxiliando nossos irmãos nas dificuldades, ó Pai, para que o Cristo, Senhor, seja edificado e a obra, Senhor, possa progredir, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Ó, Senhor, compadece-te de nós, nos perdoa pelas vezes, Pai, que nós erramos. Muitas vezes erramos tentando acertar, Senhor, mas o fato é que erramos, ó Pai, e não queremos mais, Pai. Nós queremos consertar, queremos fazer certo, Senhor, e te glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu nos chamou e porque Tu nos escolheu. Agora que nós venhamos, ó Senhor, saber aproveitar esta oportunidade, Senhor, que nos é dada, Senhor, em nome de Jesus, de poder ser úteis, ó Pai, para o reino, para aquilo que Tu, Senhor, designou, que Tu nos chamou, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoe agora, Senhor, cada irmão, Senhor, cada liderança aqui que Tu trouxe, Senhor, nesta tarde, Senhor, e que todos possamos, ó Senhor, nos disponibilizar, Senhor, e possamos, Senhor, juntos, ó Pai, ó Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, fazer a coisa certa, Senhor, não fazer de qualquer jeito, porque a Tua palavra diz que maldito seja aquele que fizer a Tua obra relaxadamente, Senhor. E obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, ó, por esta tarde, por esta reunião, Senhor, que é para acertar esses pontos, que no Teu coração, Senhor, Tu vê, ó Senhor, o empenho, mas Tu vê que o empenho não está sendo eficaz, Pai. Então, por isso, Senhor, esses pontos a serem ajustados, ó Pai, que nenhum venha, Senhor, desprezar tudo que foi falado aqui, que nós possamos, Senhor, ó, nos envergonhar, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que nós tivemos oportunidade de fazer o correto, fazer o certo e não fizemos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, e nos capacite, Senhor, a ser obedientes, ó Pai, em todo o tempo, Senhor, e nós possamos aproveitar todas as oportunidades que Tu nos dá, Senhor, de amar e apacentar, gerar e cuidar, Senhor, na Tua casa, em nome de Jesus, Pai. Amém.